Para resolver a equação do primeiro grau, primeiro vamos identificarmos todos os termos que fazem parte do primeiro membro e do segundo membro. Todos os termos que fazem parte do primeiro membro são todos aqueles que estão posicionados antes do sinal de igualdade. Aqui nesta equação nós temos o 4x e o menos 10, que está antes do sinal de igualdade, o que significa que esses dois termos, ou os dois monômios, estão no primeiro membro. Tudo que tiver após o sinal da igualdade fazem parte do segundo membro. Neste caso aqui, é o 6 positivo e o 8x positivo. Para resolver a equação, como ela é formada por duas partes, que é o primeiro e o segundo membro, nós vamos fazer uma separação entre os tipos de termos ou monômios que fazem parte da equação. O que nós temos na equação? Nós temos valores que estão acompanhados da variável x, que neste caso aqui é o 4 positivo, e o 8 positivo, o que significa que esses dois monômios eles são semelhantes, que um pode ser juntado com o outro através da adição ou através da subtração. Mas para que isso realmente venha a acontecer, é necessário que os dois estejam localizados do mesmo lado. Assim como acontece também com o 10 negativo e o 6 positivo, que do jeito que estão, eles se encontram em lados diferentes. 10 negativo no primeiro membro, o 6 positivo no segundo membro. Para que o 10 e o 6 possam ser juntados, é necessário também que estejam do mesmo lado. Então, para resolver a equação, nós vamos fazer essa separação. Vamos colocar todos que estão acompanhados da variável no primeiro membro e aqueles que não tiverem a variável, como a sua parte literária, que neste caso é o 10 e o 6, vão ficar do mesmo lado no segundo membro. O que acontece? Primeiramente, nós temos que identificarmos quem está no membro e continua fazendo parte dele, ou quem está em um determinado membro e vai ter que ser passado para outro, o que significa que vai ter uma mudança em relação do sinal. Quando passa do primeiro para o segundo membro, troca o seu sinal. Quando passa do segundo para o primeiro membro, vai fazer a mesma coisa também. Se é positivo, passa negativo, e se é negativo, passa positivo. Se ele estiver de um lado em que é o lado que ele precisa ficar, permanecer, então o sinal não modifica, fica do jeito que está. Bom, se nós olharmos aqui, o 4x é positivo, ele vai continuar positivo, porque comparando ele com o sinal de igualdade, ele está antes do sinal, o que significa que ele está fazendo parte do primeiro membro. Então, esse 4x vai continuar positivo e vai continuar sendo localizado no mesmo membro que é o primeiro. Então, 4x. O 10 negativo, como nós já vimos, ele vai ser passado do primeiro para o segundo membro, trocando o seu sinal, passando de um lado para o outro. O 8x está depois da igualdade e vai ser colocado antes. Então, 8x, que é positivo, passa do segundo para o primeiro membro, trocando o seu sinal, então ele fica negativo. Menos 8x. Agora, como todos aqueles que acompanham a variável já foram colocados, agora vamos finalizar colocando o sinal de igualdade. E, ao mesmo tempo, dando início à formação do segundo membro. Bom, pegando da esquerda para a direita,
Vamos começar pelo 10 negativo. 10 está negativo, está antes da igualdade, vai ser colocado após. Então, de negativo, ele passa a ser positivo. Mais 10. O 6, que é positivo, está após a igualdade, vai continuar do mesmo lado, então continua positivo. Todos eles estão de acordo com a sua semelhança. Agora é só pegar e juntar 4 positivo com 8 negativo. Como são dois valores que possuem sinais diferentes, significa que é uma subtração. Então, nós vamos diminuir e conservar o sinal do número maior. 8 tira 4, sobra 4. E esse 4 é negativo, pegando o sinal do maior. É só repetir a mesma variável. Nesse caso, vai ficar menos 4x. Coloca novamente o sinal de igualdade. E agora vamos juntar os dois valores que estão posicionados no segundo membro. Como são dois valores positivos, se forma uma adição. Então, neste caso, é só aplicar a regra, somar e repetir o mesmo sinal. 10 com 6, 16, que é somar e repetir o mesmo sinal. 16 positivo. Chegando nesta parte aqui, o que nós devemos fazer? Quando temos um termo de cada lado, que menos 4x é 1 no primeiro membro, e o 16 positivo é outro que se encontra no segundo membro. Como é um de cada lado, chega o momento então de deixarmos a variável isolada, ou seja, somente ela fazendo parte do primeiro membro. O que significa então que nós temos que pegar o 4 negativo, que acompanha esta variável, e transportá-la para o segundo membro. Mas neste caso aqui, o sinal do 4 não vai ser invertido, não vai ser trocado. Por quê? Porque o x não vai acompanhar o 4. E o 4x é como se fosse um só. Então, como o 4x não está sendo passado tudo de uma vez só, o sinal do número, neste caso, não poderá ser trocado, o que significa que o 4 negativo vai ser passado para o segundo membro, continuando com o mesmo sinal, 4 negativo. Então, é só colocar o x ser um menos 4 e colocar na forma de fração, repetindo o 16 positivo, mantendo a mesma posição que ele se encontra, e colocar a barra da divisão. E o 4 negativo vai ficar na posição de denominador, o que significa que o 4 vai deixar de multiplicar e vai passar a dividir aquele que tiver no segundo membro. Foi o que nós fizemos. 16 positivo dividido pelo valor que acompanha a variável. Agora é só pegar e dividir. Como é que vai ficar? X igual, e é só fazer o jogo de sinais, seguindo a mesma regra da multiplicação. Multiplicação entre sinais iguais, positivo. Do mesmo jeito acontece também na divisão. Sinais diferentes na multiplicação, o resultado dá negativo. Quando isso é aplicado na divisão, usa a mesma regra. Sinais diferentes na divisão, também o resultado é negativo. Então, mais dividido por menos dá menos. 16 dividido por 4 dá 4. Então, o resultado final dá 4 negativo. Ou seja, a variável está isolada e o valor que corresponde a esta variável, de acordo com a equação, é 4 negativo. Esse 4 negativo vai fazer com que o primeiro membro e o segundo membro tenham o mesmo resultado quando substituir as variáveis por 4 negativo. Então, esse 4 negativo aqui significa que ele passa a ser a raiz da equação.